O Espírito Santo, o Senhor, Jesus, o Mestre, e o Pai é a Trindade. O Espírito Santo trabalha com os dons, e Jesus, o Mestre, com o conhecimento, e o Pai exige a obediência. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos servos. Por quê? Porque Deus, não importa o teu tempo de igreja, não importa o teu tempo de envolvimento bíblico, não importa nada disso, o Espírito Santo vem e te batiza e te dá dons, como hoje foi falado aqui no momento, né, da oportunidade da Patrícia Kelly. Então, ele faz de nós servos através dos dons. Mas nós não podemos parar simplesmente nessa área. Nós temos que nos tornar amigos do Senhor. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O amigo, nós vamos ver isso na palavra, já tem uma intimidade maior. Deus revela ao amigo. Ele fez isso com Abraão, fez isso com muitos, né, que estão relatados na Bíblia. E nós temos que nos caminhar para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Porque o filho, a Bíblia nos compara à árvore. Então a semente entra no nosso coração. Que semente é essa? A semente incorruptível, a semente da fé. Essa semente precisa crescer, se tornar uma árvore, e essa árvore precisa frutificar. Então, esse é o princípio. A semente nos tornar árvores e a árvore ser fruto, produzir um fruto. A semente precisa se tornar uma árvore, a árvore precisa ser bonita para atrair as vidas a Jesus. Você se lembra daquela passagem que Jesus foi atraído a uma árvore por causa da sua beleza, da sua folhagem. Ele achava que aquela árvore tinha algo bom para ele. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós temos algo bom para elas. E a árvore precisa produzir o fruto do Espírito Santo para a salvação. Então nós precisamos nos lembrar disso. Aquela árvore que Deus diz que nós somos, precisa produzir o fruto para a salvação. O servo precisa se esmerar na obra de Deus, pois não sabe o que seu Senhor faz. O amigo estuda a palavra para saber tudo o que o seu Senhor deseja na sua vida. E o filho precisa fazer morrer a sua natureza terrena e praticar a palavra de Deus. Amém? Esse é o quadro que nós vamos falar agora. Nós vamos entrar na palavra e que Deus possa nos trazer compreensão e entendimento em nome de Jesus. O tema: servo, amigo ou filho. Quem sou eu? Então esse é o tema de hoje. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo de números 13 em diante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então o amigo precisa obedecer à ordem de Deus. Amém? É o que está escrito aí. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Olha só que coisa interessante. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que bênção, hein? Que bênção, né? Aleluia. Aleluia. Que palavra linda, né? Se alguém lhe perguntar: você é servo de Deus? Aí a pergunta minha para você é: você conhece os papéis do servo de Deus? Se alguém perguntar se você é amigo de Deus, A mesma pergunta eu vou fazer para você.
Você conhece os papéis do amigo de Deus? Se perguntarem para você, você é filho de Deus? Você conhece os papéis do filho de Deus? Então nós precisamos, quando nós vamos falar de família, o que eles falam aqui sempre? Papel da mulher, papel do marido, papel dos filhos, não é verdade? A família. E nós precisamos compreender o que é ser servo, o que é ser amigo e o que é ser filho de Deus. Porque muitas pessoas estão se enganando, achando que por fazer parte de um rol de membros da igreja, o torna filho de Deus. Não é isso. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Com toda certeza, a maioria, ou quase todas as respostas serão positivas, se fizerem essa pergunta para você. Você é servo de Deus? Você é amigo de Deus? Você é filho de Deus? Né? Então você vai sempre dizer que é. Mas nós vamos ver nesta noite, entender um pouquinho mais com profundidade, se verdadeiramente nós estamos sendo servos, amigos e filhos de Deus. Mas quando analisamos essas três expressões que são bíblicas, começamos a vislumbrar um maravilhoso processo de crescimento espiritual. Ali a semente, a árvore e o fruto. Você pode repetir comigo? A semente, a árvore e o fruto. Então é isso que nós precisamos entender. Se aceitou Jesus, amém. Se agora tem tudo para chegar até a presença de Deus naquele grande dia. Deus te trouxe todas as necessidades para que você possa realizar isso. Você conhece os papéis do servo de Deus? Você conhece os papéis do amigo de Deus? Você conhece os papéis do filho de Deus? Muitas vezes nos contentamos em servir a Deus. E dizemos, basta ser somente servo de Deus. Outras vezes nos contentamos em ser amigos de Deus. E dizemos, basta ser somente amigos de Deus. E muitas vezes nos contentamos também em ser filhos de Deus. E dizemos, basta ser somente filho de Deus. Eu sou filho, eu não preciso fazer nada. Recebi, é grátis. Foi por amor. Aí, a palavra é essa. Eu quero, juntamente com você que me ouve, avaliarmos como estamos diante do nosso Pai. Hoje é uma noite que Deus vai confrontar algumas coisas com cada um de nós. Eu quero deixar algumas frases para compreendermos bem o nosso papel. Um servo precisa entender que tem um Senhor sobre ele. Você pode repetir essa frase comigo? Um servo precisa entender que tem um Senhor sobre ele. Amém, queridos? A segunda frase é, um amigo precisa entender que tem um mestre sobre ele. Como está ali. Um amigo precisa entender, fala comigo, repete comigo. Um amigo precisa entender que tem um mestre sobre ele. Porque quem é o mestre? É Jesus, ele nos ensina o que ele recebeu do Pai. E terceira frase, um filho precisa entender que tem um pai. Você pode repetir comigo? Um filho precisa entender que tem um pai. Aleluia. Nós precisamos entender que nós temos um pai. Você não surgiu, principalmente na área espiritual. Deus é o nosso pai. Vamos ver mais algumas frases para compreendermos melhor o nosso papel. Agora, comparando a uma árvore. A primeira frase é, um servo é comparado a uma semente. A minha fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se ela for regada, ela germinará e se transformará em uma árvore. Então o crente precisa receber a água da vida. Ele precisa ser regado. Não é porque você aceitou Jesus, desceu as águas, não é essa água que regou a tua vida, não. É a palavra de Deus que vai regando a tua vida dia a dia,
transformando a tua vida, transformando o teu ser. A fé vem pelo ouvir a pregação. Por isso precisamos estar congregados. Porque é do púlpito da tua igreja que você vai ser alimentado com a fé verdadeira. Se eu não ouvir a pregação, não terei fé para me tornar uma árvore. Mas é forte. Você pode falar comigo? Se eu não ouvir a pregação, não terei fé para me tornar uma árvore. Olha que coisa tremenda. Você vai continuar sendo aquela semente. Quem viu os 10 mandamentos? Né? A semente, Arão deu para Moisés, Moisés acabou dando para Josué plantar, anos e anos depois. Semente de, esqueci agora o nome, tamarineira não? Tamareira. Aleluia, tamarineira é aqui. A fé precisa ser alimentada em minha vida. 1 Pedro, vamos pelo primeiro versículo aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, uma semente foi introduzida em nossa história, na nossa vida. Né? Então, nós nascemos de Deus, porque a semente que brotou em nosso coração é uma semente incorruptível. Vamos ver agora uma outra frase. Um amigo é comparado a uma árvore. Como é bom encontrarmos uma árvore durante as altas temperaturas. Quando a situação fica quente, fica difícil, como é bom você encontrar uma árvore. Dizem-nos as pessoas que entendem de clima que embaixo de uma árvore frondosa, menos 4 graus. Você está a 40 graus aqui, tu vai para debaixo da árvore, é 36. Está a 36, você vai para debaixo da árvore, é 32. Então você encontra alívio. Então Deus colocou as suas árvores nesta terra, somos nós. Se deixarmos verdadeiramente essa semente ser regada e transformarmos verdadeiramente em árvores de Deus, para quê? Para que as pessoas venham e encontrem refúgio. Amém, queridos? Nós somos os refúgios nesta terra, porque somos a casa espiritual de Deus. Devemos estar plantados aonde, igreja? Na casa do Senhor. Salmo 92, Salmo de número 92, versículos de número 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Então é aqui que você vai crescer. É aqui que você vai se tornar uma árvore frondosa. É aqui que as tuas raízes precisam ser fincadas. É na casa do Senhor. Quem está fincado na casa do Senhor, meu irmão, Satanás não arranca. Amém, Jesus. A Bíblia diz que existem árvores que estão no deserto. Essas árvores são atingidas fácil. Mas a que está na casa do Senhor não é arrancada. Terceira frase: um filho é comparado quando a árvore frutifica. Nós fomos chamados para frutificar o fruto bom. Lá em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículos de número 33, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
somente até aí. Eu vou ter até mais, vou ter até o 37. Vamos lá, vamos ler o Raça de Víboras aí. Eu não queria ler não, mas vamos lá. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Essa palavra é muito forte, porque o crente precisa controlar a sua língua. Precisamos ter domínio próprio, faz parte do fruto. Por isso que o fruto da árvore é fundamental na área de salvação ou condenação. Nós precisamos, em nome de Jesus, observarmos isso. Então nós temos algo... Oh, Jesus, espera aí. Então nós temos algo muito interessante para relacionar estas figuras. Primeira, o Senhor tem um servo que precisa do poder de Deus, da virtude de Deus para servir e se tornar uma árvore. Então Deus é que capacita. Quando o crente entrega a sua vida para Jesus, Jesus vem e abraça ele. E capacita você a você se tornar uma árvore. Sem ele você nada pode fazer. Segunda, o mestre tem um amigo que precisa obedecer para ser uma árvore frutífera. O mestre tem um amigo que precisa obedecer para ser uma árvore frutífera. Você imagina um professor, um mestre ensina e os alunos só tiram zero. Eu sei que tem muito professor ruim, mas o nosso é o melhor. Você pode dizer, o meu mestre é o melhor de todos. Ele é o mestre dos mestres. Aleluia! Glória a Deus. A terceira, o pai tem um filho que precisa entender que além de servir e obedecer, precisa frutificar. Vou repetir, o pai tem um filho que precisa entender que além de servir e obedecer, precisa frutificar. Não é porque você só é obediente a Deus, Deus mandou você fazer alguma coisa, você fez, amém, você se tornou obediente àquela ordem, mas a produção do fruto é algo que tem que partir de você. Eu, como árvore, preciso produzir o fruto. Você pode dizer, eu, como árvore, eu preciso produzir o fruto. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos observar esses três aspectos na nossa caminhada de fé. Primeiro, eu preciso me tornar uma árvore. Isso é uma atitude. Como me tornar uma árvore? Como é que eu faço aqui? Chegou o crente, chegou a pessoa que aceitou Jesus, eu boto ele aonde? Lá com o pastor Roberto. Pastor Roberto é o agricultor dessa casa. Ele e o pastor Achei. Lá eles pegam a semente e regam. Ela vai crescendo, 6 meses de crescimento. Amém, queridos? Amém. É assim que tem que ser. Muitos, às vezes, se debatem. Não preciso falar. Meu irmão, vai. É bênção para a tua vida. É bênção para a tua vida. Segundo, eu preciso viver a palavra de Deus para atrair pessoas até Cristo, como está ali, né? Isto é ser uma árvore bonita, que faça as pessoas vir até Cristo por causa da minha vida. O que é uma árvore bonita? É uma árvore que está bem vestida? Não, uma árvore que tem a presença de Deus na sua vida. Você se lembra de Jesus indo até aquela árvore? Ele se dirigiu até aquela árvore que o enganou. Como tem árvore que engana hoje? Como tem crente enganador? Nós precisamos falar a verdade. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Lá em Marcos 11,
Louvado seja o nome de Jesus. Marcos 11, versículos 12 a 14. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, olha, detalhe, com folhas. Aquela figueira estava bonita, toda verdinha, cheia de folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Se Jesus vier hoje à tua vida, será que ele vai achar alguma coisa? Pensa nisso. Se você já se considera uma árvore, será que Jesus tem a capacidade de colher alguma coisa da tua vida? É isso que Jesus foi naquela árvore, ele foi colher um fruto. E ele diz, você se lembra, perdão, aqui, aproximando-se dela, nada achou. Que tristeza, né? Se não folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A irmã leu um texto que fala também de juízo, né, irmã? A Patrícia leu um texto aqui que fala de juízo. E aqui você está vendo que houve um juízo de Deus através da boca de Jesus naquela árvore. Se nós não produzirmos o fruto, nós estamos debaixo de juízo. Porque a ordem de Jesus é que nós devemos a produzir o fruto. Em terceiro e por último, que possamos produzir o fruto do Espírito Santo. Esta última parte é que nos fará verdadeiros filhos de Deus. Quando tudo aquilo que a gente ouve, quando lê a palavra de Deus ou quando ouvimos pregações, pisou no pé, dá o outro, pediu uma capa, dá a túnica, você começa a ver ali, é o fruto do Espírito que Jesus está falando. É o fruto do Espírito que Deus está falando. Esta última parte é que nos fará verdadeiros filhos de Deus. E quem vai fazer esta afirmação será o próprio Espírito Santo. Quem vai dizer que você é filho de Deus ou não é o próprio Espírito Santo na tua vida. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Olha o que o Espírito Santo fala nos versículos 14 em diante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, 8, 14 em diante, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, olha, é o Espírito Santo testificando com o teu espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, tem coisas, tem promessas muito grandiosas para nossas vidas. Mas nós precisamos ter a testificação do Espírito Santo em nossas vidas. Quem vai atestar isso não é o teu pastor, não é o profeta, não é a irmã de oração, não é nada disso. É o próprio Espírito Santo de Deus. O servo precisa ser revestido do Espírito Santo. Atos capítulo 2, vamos ver alguns versículos, tá? Importantes para a nossa caminhada. Atos capítulo 2, versículo 18. Diz assim: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ali, ó. Servo do Espírito Santo derramado. Atos 2, 18, sobre servos. Então a pessoa é serva. Então, como é que ela vai servir a Deus? No Espírito. Então ela vai ter que receber de Deus dons, capacitação, talentos, como a irmã hoje mesmo leu a passagem lá. O servo precisa se esmerar no serviço ao seu Senhor. 1 Coríntios capítulo 58,
versículo mais do que conhecido dessa igreja, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vazio. Vamos ver outro, o amigo agora. Estamos falando do servo, agora vamos falar do amigo. O amigo precisa frutificar. João 15, nós lemos um texto, João 15, versículos 15 e 16. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Olha, é a designação do Senhor, para que vades e deis o que, igreja? Fala, Jesus me mandou e designou a dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é dar fruto só no domingo, tem que dar fruto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda seguinte, vai embora. A tua vida passa a ser uma vida de produção. E ele diz assim: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. É quando produzimos o fruto que nós temos a garantia de que o Pai nos concederá o que pedimos. Aleluia. O filho precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Então nós temos ali servo, amigo e o filho. O filho não pode mais ser ele a viver. É Cristo vivendo nele. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos, amados. Não é como servos, nem como amigos, como filhos amados. Só quem imita Deus são os filhos. Aleluia. E ele continua, vamos lá, versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. O crente, filho de Deus, não aprova a obra do diabo. Não podemos assinar embaixo a obra do diabo. Nós temos que reprovar. Nós temos que dizer, não é de Deus. Então nós precisamos ser a boca de Deus, imitador de Deus. Um texto muito rico, que nós vamos agora basear, para você entender o que é filho e o que é servo. Está em Lucas 15, filho pródigo. Adiantei para você. A história do filho pródigo. É uma história muito linda. Muito linda. Versículo de número 11 em diante. Esse texto fala da relação entre servo e filho. Vamos a ele. Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Promessa de Deus. Os servos de Deus são abençoados por Deus. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 2 filhos, vou comentar esse texto. 2 filhos, o mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhe deu. Tudo que pediu ao pai, ele vai te dar. O que você quer? Quer ir embora? Então, vai embora. Você pode não entender muito bem isso, mas você é livre. Você pode dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres. Jesus já rompeu as cadeias. Você pode fazer o que você quiser. A liberdade em Cristo precisa ser acompanhada de sabedoria. A liberdade em Cristo precisa ser acompanhada de sabedoria. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo mundanamente. Todo filho que toma a decisão de deixar a casa do pai acabará na miséria. Isso é uma palavra que a Bíblia nos garante isso. Porque o tempo ele vai perdendo o contato cada vez mais com o abençoador. Enquanto tinha recursos, olhava somente para si. Mas quando os recursos acabaram, veio a fome e a necessidade. Então ele se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. No meio dos porcos, passando fome e necessidade, pensou até em comer a comida que os porcos comiam. Aí caiu em si. E hoje é noite em que devemos cair em si. Aquele homem começou a se lembrar do seu passado. Hoje é noite de nós nos lembrarmos do nosso passado. Não estou falando do mundo, do tempo que nós éramos do mundo, não. É o tempo que nós frutificávamos. Do tempo em que nós obedecíamos. Do tempo em que nós servíamos.
Aquele homem começou a se lembrar do seu passado. E a Bíblia não relatou o tamanho do tempo. Podia ter sido um mês, ou alguns meses, um ano, ou talvez até alguns anos. A Bíblia somente afirma que ele caiu em si. Isso quer dizer o seguinte: não importa o tempo, o importante é cair em si. É cair em si. E se lembrou da fartura que vivia naquela época. Que fartura que eu tinha. E quando eu deixei a casa do pai, olha onde eu fui parar. Lá na casa do pai nada faltava. Era fartura todos os dias e ali estava ele morrendo de fome. E ele tomou uma decisão. E eu profetizo hoje sobre a sua vida uma tomada de decisão. Levanta-te, porque aquele jovem se levantou. Aquele filho mais novo se levantou. Ele disse: levantar-me-ei, porque ele estava prostrado. Irei ter com meu pai e lhe direi. A Bíblia diz isso. Nós precisamos confessar. Nós temos que abrir a nossa boca e falar: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um desses teus trabalhadores, desses teus servos. Porque os servos não sabem o que o pai estava preparando para aquele filho. Quando você se torna filho de Deus, frutifica. Deus faz coisas contigo, que é você e Ele. Que é você e Deus. Os segredos de Deus começam a chegar na tua vida. As conversas íntimas de Deus começam a ser constantes contigo. Coisa que o servo não tem acesso. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isto é o que aconteceu no seu interior. Ele estava lá no meio dos porcos. E ele estava pensando. E muitas vezes nós pensamos em tomar a decisão e falta a atitude. Ali Deus está mostrando que aquele jovem caiu em si. Ele começou a ver que a situação dele era crítica. Mas na casa do pai ele se lembrou: por lá nunca faltou nada. Jesus, quando pergunta aos seus apóstolos que ele enviou, quando eles retornam: porventura faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: nada, disseram eles. Quando você está na direção de Deus, nada te falta. Deus faz milagre. Por causa da tua obediência, por causa da tua fidelidade. Isso aconteceu lá no interior daquele homem. Ele começou a meditar, pensar: na casa do meu pai eu tenho que tomar atitude. Você vai na rua, conversa com esses homens e mulheres que estão na rua. O sopão, sexta-feira tem sopão. E sábado nós temos também, não sábado não. Mas sexta-feira tem sopão. Você vai conversar com eles. Eles sabem que estão naquela situação porque deixaram a casa do pai. Mas eles não querem se levantar e tomar a decisão de voltar para a casa do pai. Eles preferem ficar ali como animais, como bichos. Ele precisava agir. O que Deus exige dos seus filhos que estão afastados da casa é a ação. Eles precisam agir. Ele precisava se levantar e se dirigir em direção à casa do pai. E a Bíblia diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Deus nos vê longe. O pai tem um olho. Glória a Deus. Meu Deus do céu. O pai enxerga longe.
É como chama de fogo, vai lá dentro, ele já sabe as intenções, ele está com intenção, então vou preparar que eu vou receber ele. Olha, que coisa tremenda, né? Glória a Deus. E quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, quem correu foi o pai. Muitas vezes, quem está vivendo o drama não tem força nem para correr. Praticamente como se fosse arrastado para a casa do Senhor. Mas o pai foi correndo. Você fala, meu pai é corredor! Aleluia! Ele correu e abraçou aquele filho. E o beijou. Imagina, ele estava vindo do meio dos porcos. Que catinga! Que fedor! Mas a Bíblia diz que o pai o beijou. Quem sente amor pelas almas não tem nariz. Isso é duro, mas é verdade. Uma vez, lá no início da obra, lá em casa, tinha um coroa que de vez em quando ia. Ele era pai de uma das membros da igreja, até uma das fundadoras deste ministério. E naquele dia ele foi, o poder de Deus foi tão grande, a manifestação da glória de Deus, que ele manifestou. Não me lembro agora se foi no meio da palavra ou foi no final da palavra, mas ele manifestou e ele caiu. Exalou um cheiro de urina, daquelas, sabe aqueles quartos que a pessoa, banheiro, esse banheiro químico, aquilo ali é pouco. Aquele cheiro horrível, encheu a minha casa toda, ficou cheirando a banheiro que não se lava há anos. E eu fui segurar ele, eu fui levantar ele, em nome de Jesus, levanta. Sentei na cadeira, a minha mão, meus braços, pelo menos uns 4 ou 5 dias eu lavava com tudo, era aquele cheiro de urina. Você imagina esse que estava vindo dos porcos. Mas o pai o abraçou e diz a Bíblia, o beijou. Aleluia. Aleluia. O filho precisava confessar o pecado. Só abraçar, só beijar, receber um beijo, receber um abraço, não satisfaz a Deus. Ele precisava tomar atitude, ele precisava frutificar o fruto que Deus espera de nós. E ele confessou. O filho precisava expressar o arrependimento pela bobagem que havia cometido. A nossa vida, nós cometemos muitas bobagens, meu irmão. Ninguém pode pensar que é perfeito, perfeito só é o Senhor. Nós somos muitas vezes produtores de bobagens. Achamos que não fazemos, mas somos produtores de bobagens. E ele cometeu a bobagem e precisou confessar. O versículo 21 diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, o pai não se lembrou do que o filho fez. Porque, meu irmão, toda transgressão é apagada. Toda transgressão é lançada no mar do esquecimento. Meu irmão, quando tu confessa e deixa, aquela transgressão é deixada. E ele diz, olha, o pai somente queria se alegrar com a atitude do filho. O que o pai quer de nós é que nós o alegremos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele filho que estava sem forças, desanimado, abatido, fedorento, recebeu agora o quê? Um tratamento de Deus. Foi lá para o spa de Deus, e Deus limpou ele, lavou,
botou sandália, deu uma escova de dente para ele do céu. Meu irmão, ele tirou tudo aquilo que ele estava comendo de coisa ruim, penteou ele, botou óleo na cabeça, pingou colírio nos seus olhos. Meu irmão, fez uma geral nele, trocou as roupas dele. E aquele que não tinha força nem para correr, agora pulava e dançava. E comia um belo de um churrasco. Aleluia. Deus quer fazer um churrascão para você. Não fique esperando o churrascão do pastor Joaquim, porque não está ruim. Mas Deus tem um churrascão com um novilho cevado. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matar o novilho cevado com mãos e regozijemos, porque hoje é dia de festa. Porque este meu filho estava morto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu me achar aqui, que correu aqui. E reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A alegria toda. Há uma festa no céu quando você toma a atitude que Deus espera de você. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Amados, tem filhos de Deus que se encontram mortos. Pararam de produzir fruto. Árvores secas, enganadoras. Para Deus, eu estou falando para Deus. Nós precisamos. Preciso urgentemente fazer o que o filho pródigo fez: arrepender-se, levantar-se, confessar o seu pecado e voltar para a casa do pai. Mas tem filhos que estão na casa do pai, mas as atitudes não são convenientes aos filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos na casa do pai e as nossas atitudes não são boas. O irmão mais velho, a atitude dele não foi uma atitude boa. O irmão mais velho, que só era servo, tomado de ciúmes ao ouvir música e danças, perguntou: o que é isso? Tem pessoas que têm inveja, ciúme, sei lá, ainda produzem a obra da carne e não o fruto do Espírito. Esse filho mais velho, irmão do mais moço que foi embora, precisava também ser o quê? Transformado, e precisava produzir o fruto e largar as obras da carne. E o pai tem um tratamento com ele direto. O pai vai conversar com ele: meu filho, você não pode ser servo, somente servo. Você precisa entender que tudo que é meu é teu. O filho tem herança, é co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus. Ele se indignou, ele não queria entrar mais naquela celebração, ele não queria. Tem gente que não gosta de ver o irmão feliz. Tem gente que não gosta de ver o irmão que celebrando. Mas a Bíblia diz que o pai procurava reconciliar ou conciliar. Observe a afirmação do filho nos versículos 29 e 30. Diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Está vendo? Era certo. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Indo, porém, esse teu filho, olha como é que ele trata o irmão dele, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado, fizeste um churrascão para ele. Repare bem a bondade do pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Você está na casa do Pai? Você está bem próximo do Pai. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos na casa do Pai que nos esquecemos de ter os mesmos sentimentos do Pai. De sermos imitadores do Pai. E o Pai complementa com o versículo 31. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão, repara bem como que o Pai fala, esse teu irmão. Você olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele, esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Nós somos a família de Deus. E ele diz, olha, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Amém. Para encerrar, vou me ater em duas passagens que falam do servo e do amigo. Aqui nós vimos servo e filho. Um filho que largou tudo para se tornar um perdido. E um filho que servia a Deus e não tinha entendimento de que tudo do pai era dele. E agora nós vamos ver lá em João 13. João 13, do 12 em diante. Aqui nós vamos ver a pessoa que sabe que tem que fazer o bem e não faz. Aqui nós vamos ver uma história muito triste, de final horrível. Mas era uma pessoa que estava intimamente ligado a Jesus. A intimidade não nos garante a vitória. O que nos garante a vitória é a produção do fruto. Amém? Amém? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem se referiam. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal. Pergunta para ele quem é. Tem gente curiosa. Simão Pedro dizendo: pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Vamos agora em Mateus 26, para complementar. Mateus 26. Mateus 26, versículos 47
ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que é o amigo? O amigo é aquele que conhece a vontade do seu Senhor. O servo não, mas o amigo conhece. E ele disse: olha, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus, servir a Deus não nos faz filhos de Deus. Ser amigo de Deus não nos faz filhos de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas servem ao próximo até mais do que a igreja serve. São verdadeiros servos de Deus, mas não são salvos. Vai ver um trabalho dos espíritas. Antes de me tornar crente, eu fiz um cursinho de cristandade na igreja católica, aqui do lado. Eu morava no Médio, não sabia que eu havia então a igreja aqui do lado. Meu Deus, como é que pode? Eu fiz um cursinho de cristandade aqui. A coisa mais linda, mas eles não têm o Espírito Santo. O fruto não permanece. Eles fazem tudo muito bonito, muito arrumado, muito lindo, mas não permanece. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas obedecem aos princípios de Deus até mais do que a igreja obedece. São verdadeiros amigos de Deus. Vou falar um pouquinho do meu pai. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. 14 filhos dentro de casa, uma confusão de olhando. Mas ele... Se você chegasse para ele e falasse assim: ó, vamos fazer uma viagem, não me tira do Cabo Sul. Ali no Luiz Vasconcelos, Rua Cabo Sul. Não me tira do Cabo Sul. Isso aqui para mim, minha casa é de frente para o sol nascente, o sol nasce lá, bem. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto daqui, eu gosto muito daqui. Eu gosto de ficar perto da minha esposa, meus filhos. Eu nunca vi aquele meu pai julgar. Nunca vi.